Normalmente eu começo assim, bom dia, mas hoje eu vou começar bonjour. Para quem acompanha, eu adoro a Emily em Paris. E tive que vir aqui conhecer a praça e aí eu falei, por que não fazer aqui, né? Mas prometi um croissant, mas já comi, gente, porque eu tenho uma melhor amiga hoje. A Mari não tá comigo, mas Maria Clara tá, mas tá fascinada pelos pombos. De qualquer forma, de qualquer forma, eu quero compartilhar com vocês algo de dentro do meu coração para o seu. Salmos 37:4 fala assim: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E eu, ouvindo essa palavra, falei, gente, por que não focar tanto em... Por que não focar mais? Por que a gente foca tanto em realizar, que Deus vai realizar os desejos do nosso coração, mas a gente esquece de deleita-te no Senhor. Quando a gente fala sobre um coração curado, a gente está falando exatamente que Deus vai realizar os desejos desde que nós estejamos deleitados no Senhor, né? Então, às vezes a gente quer viver as promessas de Deus, quer que o Senhor realize os desejos do nosso coração, mas a gente não quer se deleitar no Senhor. A gente quer ter os desejos realizados. A gente quer viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, mas do nosso jeito, sem se deleitar no Senhor. E a Bíblia é muito clara. Deus não vai fazer com que nós com que os nossos desejos sejam realizados se nós não estivermos no centro da vontade de Deus. Então, antes de você exigir de Deus que Ele realize os desejos do seu coração, você tem se deleitado no Senhor. Deus tem tantas promessas para nós, tantas promessas. E eu fiquei pensando, falei, Deus, que loucura, 4 anos atrás. Um dia eu ainda vou compartilhar minha história aqui de uma forma bem mais detalhada, mas para quem não sabe, eu sou divorciada, é o meu segundo casamento. E eu nunca imaginei que eu ia viver o que eu tenho vivido. Hoje eu tenho um casamento onde eu me sinto protegida, guardada, onde eu me sinto segura. E eu creio que muito disso também é pela minha postura como mulher de Deus, como mulher também. E quando eu vejo as coisas que eu tenho vivido hoje em dia, os sonhos que Deus tem realizado no meu coração, ter um neném tão lindo como esse, olha, que tá conhecendo Paris com 1 ano de idade. E a mãe tá realizando o desejo, o sonho do coração dela com 34. Então olha como Deus faz as coisas. Deus quer que a gente viva a plenitude. Deus quer que a gente viva isso. Mas a gente tem se deleitado no Senhor. Hoje eu vivo isso. Hoje eu vivo isso. Você vive isso, meu amor? Você vive isso? Ela tá muito brava. E quando a gente entende isso, eu percebo que Deus, Ele quer muito nos fazer com que a gente desfrute disso, sabe? Existem tantos versículos na Bíblia que falam sobre isso, que Deus quer realizar os desejos do nosso coração, mas a gente tem feito isso de uma forma... A gente tem se deleitado no Senhor, a gente tem desfrutado do Senhor. Quando nós estamos alinhados, o nosso coração sonha os sonhos de Deus. E aí eu fico muito nisso, a gente fica muito nessa dúvida, né? Ah, Kézia, mas será que os meus sonhos são os sonhos de Deus? Quando eu estou me deleitando no Senhor, os meus sonhos são os sonhos de Deus. O meu coração está alinhado. Eu entendo qual é a vontade de Deus para a minha vida. Mas quando eu não estou, eu estou completamente desalinhada e não tem como mesmo. Deus nunca vai fazer isso se eu não estiver alinhada, porque eu vou sonhar os meus sonhos, e os meus sonhos nem sempre são os sonhos de Deus. Então sim, nós precisamos estar alinhadas. E eu creio. A gente vai fazer devocionais muito rapidinhos esses dias, mas eu quero postar todos os dias. E compartilhar com vocês aquilo que Deus tem falado comigo nesses últimos dias. Eu passei dias muito difíceis, muito desafiadores. E eu quero compartilhar com vocês sobre isso. Mas eu precisava vir aqui falar que Deus é um Deus que realiza sonhos.
Deus é um Deus que cura o nosso coração, mas nós precisamos estar alinhadas para viver o sonho de Deus. Você tem estado alinhada para viver esse sonho de Deus? Ou você tem vivido as suas próprias vontades, os seus próprios sonhos e quer que Deus realize os seus sonhos, mesmo que eles não estejam alinhados com o Senhor? Então eu creio muito que Deus quer realizar todos os desejos do seu coração, desde que você esteja se deleitando, desde que você esteja alinhada com o Senhor. E esse é o meu convite para você hoje. Se deleita no Senhor. E Ele vai realizar todos os desejos do seu coração. Amém? Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Senhor, eu abençoo a vida das minhas irmãs, Pai. Eu abençoo e eu creio que todas elas vão viver os sonhos e os projetos do Senhor para elas, Pai. Nos ajude, Jesus, nos ajude a confiar no Senhor, nos ajude a estarmos alinhadas com o Senhor. Eu creio, Pai, que a boa obra que o Senhor começou, o Senhor há de cumprir. Nos ajude a completar, nos ajude a completar a carreira, a guardar a fé e estarmos alinhadas com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Bom Ju pra vocês.